Queridos, vamos partir para o encerramento da nossa EBD, né? Hoje nós sentimos a falta aí de algumas pessoas, a gente sempre está acostumado a ver mais gente nessa sala, pessoalmente, né? Mas sabemos também que a ausência do lar, da Débora, em função das criancinhas, né? E mais outras pessoas que costumeiramente vêm, também acarretaram essa queda na participação, principalmente na sala do Vitor. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, Paulo diz assim para Timóteo: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Irmãos, no meio da igreja, no contexto da igreja, no círculo da igreja existem blasfemadores, existem pessoas que têm acesso ao Evangelho, que têm acesso ao conhecimento da palavra, mas muitas vezes blasfemam, zombam, né? Se desviam da fé. Existe. O apóstolo Paulo fala de duas pessoas aqui, Himeneu e Alexandre. Mais adiante, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala: Alexandre, o latoeiro, me fez muitos males, eu o entrego nas mãos de Deus, para que Deus o pague segundo as suas obras. Então eu vejo assim, Paulo ele fala dessas pessoas que às vezes estão ali, você está ali trabalhando com elas, ensinando o Evangelho, orando pela vida delas, mas infelizmente o coração não se abre para Deus. E eu fico pensando, irmãos, que esse perigo é um perigo que ainda continua vigente para os dias de hoje. Você não pode se permitir ser um Alexandre, você não pode se permitir ser um Himeneu, alguém que é ensinado, mas nunca aprende. O que é o Alexandre? É aquele que é ensinado, mas nunca aprende. Quem que é o Himeneu? É aquele que é ensinado, mas nunca abre o coração para aprender. Aprender é algo que faz parte da nossa vida em todo o tempo. Estar na escola bíblica dominical é uma oportunidade importantíssima para aprender mais, para crescer mais no conhecimento do Senhor, para nos tornarmos mais preparados para servir a Deus, para adquirirmos uma intimidade maior com Deus e com a sua palavra. Mas tem muita gente que ignora, tem muita gente que está no aprisco, mas nunca se converte em ovelha, né? Tem muita gente que está no meio da igreja, mas nunca deixa de ser lobo, né? E isso é um perigo, porque ninguém traz na testa assim escrito: eu já sou ovelha. Ah não, eu ainda sou um lobo, uma loba, né? Ninguém traz escrito. A gente tem que sondar o nosso coração. Nós temos que avaliar isso. Eu gosto muito daquele texto ali que a gente lê muito na ceia, né? Lá em 1 Coríntios 11, 28, que diz assim: examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão, depois beba do cálice. Existe um depois para nós, irmãos, mas esse depois ele só vem quando você já fez um autoexame. Ele só vem depois de um autoexame. Nós temos que nos examinar constantemente para ver se no nosso coração a gente está carregando aquilo que agrada a Deus, para ver se no nosso coração o que está prevalecendo mais são as obras da carne ou são as obras do Espírito. Nós temos que examinar o nosso coração para ver se a gente realmente está firme na fé em Cristo Jesus ou não, porque a gente corre o risco de estar na igreja, mas não estar em Cristo, e esse é um grande problema. Eu vejo que muitas pessoas se convertem à denominação religiosa. Eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano. Grande coisa, isso não vai levar você a lugar nenhum. Ai pastor, eu sou um bom batista, amém. Deus quer saber se você é um bom cristão. Um pastor falou para mim esses dias assim, que muita gente, esse pastor que falou comigo, ele é da Assembleia de Deus, então ele pode falar da Assembleia de Deus porque ele é de lá.
Então ele falou com autoridade, ele falou assim: pastor, por que muitos assembleianos saíram da presença de Deus? Porque muitos assembleianos se convertiam à assembleia, à denominação religiosa, mas não estavam convertidos a Cristo. Então ele falou assim: muita gente se converte à denominação. É uma denominação forte, é uma denominação que chama atenção, uma denominação que está em evidência. É legal se fazer parte daquela denominação, é legal ser chamado de assembleiano, é legal ser chamado de batista. Irmãos, isso não representa nada no reino espiritual. O diabo não tem medo de batista, o diabo não tem medo de assembleiano, o diabo tem medo de quem anda com Jesus, de quem está em Cristo, de quem tem a mente de Cristo, de quem tem o coração de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele fala com Timóteo, dizendo: Timóteo, meu filho, a fé, ela gera em nós um espírito de paternidade. Você se sente responsável pelas pessoas que você discipula, você se sente responsável pelas pessoas que começam a caminhar com Deus através da sua vida, ou que foram evangelizados por você, ou que conheceram a Cristo através de você. Isso tem que gerar em nós um espírito de paternidade. Eu tenho que cuidar dessa pessoa, como se fosse meu filho. Eu vejo muito isso no apóstolo Paulo. Ele não tinha esse medo de chamar as pessoas de filho, né? Meu filho. Timóteo não era filho dele biologicamente, porque Paulo não teve filho, né? Paulo não casou, Paulo não teve filho, mas Timóteo era seu filho na fé. Quantos filhos na fé você tem? Eu fico imaginando, por exemplo, a Luana, a Odinete, a Eliane, que cuida daqueles que são mais novinhos, né? Eu imagino que essas crianças observam vocês. Eu quero ser que nem a titia Luana, empreendedora, né? Multifunções, tal, que fala bem, que prega bem. Eu vejo a irmã Luana lá no Instagram, falando lá da clínica e tal. Eu quero ser que nem a irmã Eliane, né? Assim, cuidadosa, organizada, né? Presente na igreja, cuida da ação social, faz cestas para os outros. Quero ser que nem a titia Aurinete, que canta, prega, tira o dízimo, ensina, e, enfim, faz muitas coisas. Cada um de nós tem lá os nossos filhos na fé, e a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas, né? E uma coisa que me chama a atenção nesse diálogo de Paulo com Timóteo, ele diz: Timóteo, as profecias que foram ditas acerca de ti, segundo as profecias que houve acerca de ti, todos nós que estamos aqui, nós somos profetizados por Deus. Você está aqui porque você foi profetizado, você nasceria e serviria a Deus. Irmãos, nós estamos com escassez de profecia hoje. Existem pessoas que já receberam de Deus aquela palavra assim: você tem um chamado para o ministério pastoral. Quantos aqui já receberam essa profecia na sua vida aí? Vitor, Rodrigo, e vocês têm mesmo, né? Vocês têm mesmo, né? Vocês têm vocação para esse chamado. Então, queridos, a igreja hoje está com escassez de profecia. Por quê, pastor? Porque não está se buscando a Deus como se buscava antes. Eu estava falando com a Aurinete agora há pouco ali na cozinha, e eu sou de uma época, lá na minha época de adolescente, eu nem sempre fui batista, eu já fui de uma igreja pentecostal antes de ser batista. E nessa igreja, eu vi o pastor revelar tudo. O Espírito Santo usava aquele pastor para revelar. Ele dizia assim: essa doença está em você, ela é assim, 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 tal horário você sente isso, né? Eu venho do meio onde ver o Espírito Santo agindo através do dom da revelação, para mim é tranquilo. Só que hoje eu vejo uma escassez desta ação do Espírito Santo na vida das pessoas dentro da igreja. E nós temos tantos problemas para resolver dentro da igreja, né? Como nós estamos falando com a Paulinete, do autismo, as crianças autistas hoje, e está crescendo, sim ou não, irmãos? Como lidar com isso, né?
Temos que aprender, tecnicamente falando, temos que aprender estudando sobre o assunto, para saber lidar com isso, sim. Mas nós temos que buscar o Espírito Santo para ter discernimento. Nós temos que buscar o Espírito Santo para entender na profundidade o que está acontecendo muitas vezes na vida de uma criança. Então nós temos o autismo, nós temos os suicidas, sim ou não, irmãos? As pessoas depressivas, nós temos, irmãos, a homossexualidade hoje, que quer queira, quer não, um problema que está cada dia crescendo mais. Nós temos, irmãos, tantas e tantas e tantas situações, e a gente precisa saber lidar com elas. Eu vou dizer uma coisa para você, querido: se nós não buscarmos no Espírito Santo o poder, a capacidade, além também de nos capacitarmos estudando sobre determinados assuntos, nós vamos ter problemas, nós vamos ter muita dificuldade para lidar com as questões que a igreja precisa lidar nos dias atuais. Então, nós temos que estudar, nós temos que nos capacitar. Uma das coisas que faz a diferença está na escola bíblica. Se você já cria um ritmo de estudo, se você já tem um ritmo de aprendizagem na tua vida, é mais fácil, né? Você já está aberto a trabalhar isso. Eu penso que a escola bíblica, viu, Vitor, tem que ter também, em alguns momentos, a gente traz pessoas de fora para dar palestras para nós sobre assuntos que não é do nosso cotidiano, especialistas, né? Vamos pegar alguém que nem a Aurinete foi participar de um curso ontem, que fala sobre autismo, que fala sobre a questão da homossexualidade, né? Que fala sobre a questão do suicídio, que fala sobre N questões. Chamar toda a igreja e vir domingo de manhã para nós aprendermos e nos capacitarmos para lidar com as questões que são relacionadas ao Evangelho. Então nós precisamos valorizar a questão do estudo, da aprendizagem, para que a gente possa crescer mais. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos ficar de pé nesse momento, para que nós possamos louvar a Deus. Assim eu estarei dispensando vocês para irem almoçar, comer aquele frango com macarrão, né? Aqueles que são mais abastados, aquela picanha, né? Não, se bem que picanha está difícil, né, irmão? Isso aí foi só promessa de campanha política, né? Mas comer lá a sua ponta de costela, o seu churrasquinho, né? A sua costela, né? Tem um supermercado de costela baratinha, mas eu não estou aqui fazendo propaganda de mercado. Mas, enfim, cada um tem lá o seu almoço. Que Deus abençoe o almoço de todos vocês.